O Palmeiras está em mais uma decisão de Campeonato Paulista. Acabou de bater o Ituano, 1-0, gol marcado pelo zagueiro Murilo no segundo tempo. E o Verdão está lá de novo, pela quarta vez consecutiva, na decisão do Campeonato Paulista. E com a palavra, José Manuel de Barros. Ô Zé, quem para esse Palmeiras, José Manuel? Bom, no Campeonato Brasileiro teremos jogos mais difíceis. Na Copa Libertadores temos jogos mais difíceis, jogos que vão exigir mais do Palmeiras, um passo a mais. Ele não tem feito jogos brilhantes, mas nos jogos em que ele se apresenta como favorito, ele tem conquistado os resultados, né? Contra o Ituano, eu esperava um placar maior, mais folgado. Palmeiras até criou para isso, mas esbarrou do goleiro Jefferson. Para mim, principal destaque na equipe do Ituano e até do jogo nesta partida de semifinal. Dizem que ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. O Palmeiras, se o ataque não está esbanjando, né, qualidade para fazer muitos gols, está difícil passar. E sempre foi e continua muito difícil para passar pela defesa do Palmeiras. Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, o meio campo ajudando, o time inteiro trabalha nessa marcação. E quando passa, e o adversário tem passado mais vezes nesse começo de ano, tem um baita de um goleiro que é o Everton, que se garante lá atrás. Só fez uma defesa do jogo, mas impediu qualquer bola de entrar. 1-0, ou seja, o ataque fez pouco, fez só um gol no jogo de hoje. Repito, eu esperava mais, mas a defesa se garantiu, o Palmeiras está na final. Era favorito e passou pelo Ituano que só acordou contra o Santos, né? Atropelou o Santos, eliminou nos pênaltis o Corinthians, e aí na Copa do Brasil também passou por duas fases, a última contra o Ceará também nos pênaltis, quase levou esse jogo para os pênaltis. Mas é o Palmeiras, né? O mais forte time, não só de São Paulo, mas do Brasil no momento. Ô Zé, mas agora eu vou ter que dar uma de Fernando Diniz, tá pedindo demais, né? Palmeiras classificado, o único grande que chegou nessa semifinal, avançou agora para a decisão. Eu acho que a gente tinha que esperar mais do Corinthians, do São Paulo. É o que eu penso, Zé. Não, aí é diferente. Pedir mais desse Palmeiras não dá também. Não, calma. O Fluminense enfiou 7 no Volta Redonda. Você vai falar, mas perdeu o jogo da ida. Deu vexame perder na ida para o Volta Redonda. Enfiou 7, com 4 gols do Cano no jogo da volta. Corinthians, São Paulo e Santos, não pode falar nada. Pianinho, vexame dos 3. Do Santos maior ainda, que nem sequer às quartas conseguiu chegar. Nem sequer passou da primeira fase, né? Tem santista que até ficou satisfeito que poderia ser pior, né? De repente poderia ter brigado na última rodada contra o rebaixamento. Agora, vexame do São Paulo, vexame do Corinthians. Palmeiras não. Eu estou dizendo que ele fez a parte dele, era favorito e ganhou. O que eu esperava era um jogo de mais gols. Foi 1-0 contra um fraco Ituano, que só tinha feito 13 pontos, agora mais 14 pontos no campeonato. Palmeiras tinha feito 31, agora 32. Olha a diferença, olha a distância de um time para o outro. E eu disse também aqui, Palmeiras trabalhou para conquistar mais gols na partida de hoje. É que o Jefferson não deixou, a bola não entrou. Algumas coisas que o Palmeiras precisa melhorar pensando na temporada, no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, em que ele terá jogos muito mais difíceis do que jogos contra o Ituano, com todo respeito, um time de Série B do Campeonato Brasileiro e que estava brigando até a última rodada da fase de grupos para não cair no Campeonato Paulista, né? O Palmeiras tem time para fazer mais do que 1-0. Trabalhou para mais, mas a bola não entrou. Agora, eu elogiei a defesa. Se você não lembra disso, fala, defesa, não tem quem passa, rapaz. Defesa se garante. E defesa ganha campeonato. Por isso que o Palmeiras é favorito para ser campeão de novo. E quando se trata do Palmeiras, tem ali o Zé Rafael no meio de campo, aí você tem que passar por Gustavo Gomes e Murilo, aquilo que a gente discutia aqui em off, né? E no gol tem o Everton, que é o melhor goleiro do Brasil, da América. Aí é muito difícil passar por esse Palmeiras, é muito difícil vazar o Palmeiras. Bruno Prado, tá aí a opinião do nosso José Manuel de Barros. Poderia ter avançado com um placar mais elástico? Poderia. Mas na situação atual, acho que o Palmeiras foi lá, fez a parte dele, está na final do Paulista, os rivais ficaram pelo caminho. E aí, Bruno Prado? O Palmeiras fez o dele, ganhou o jogo e criou para fazer mais, sim, não conseguiu. O Palmeiras, ele, na questão ofensiva, ele tem algumas coisas. O Palmeiras, acho que ele evoluiu ofensivamente no ano passado, 2022, em relação a 2020 e 2021. O Palmeiras, ano passado, foi um time mais criativo. Mas ele perdeu jogadores, né? A gente ainda está no momento de tentar ajustar. Ele perdeu o Danilo, que é um jogador mais de marcação, mas bom também com a bola no pé. Perdeu o Gustavo Scarpa, que fez uma grande temporada em 2022. E realmente, com exceção do Rony, os outros atacantes do Palmeiras não estão bem ainda nessa temporada.
O que mostra como esse time é competitivo. O Dudu não fez gol ainda no ano, o Endrick, que foi titular na maioria dos jogos, também não fez gol. Aí o Giovani entra bem em alguns jogos, hoje o Tabata iniciou o jogo passado, hoje de novo, mas saiu machucado no início, aí entrou o Breno Lopes. Então o Palmeiras ele consegue resultados, consegue ser competitivo, consegue ganhar jogos, ganhou as quartas de final com o São Bernardo também por 1-0. Mesmo com os seus atacantes abaixo, né? O Palmeiras ele tem o Rony muito bem, o Rafael Veiga muito bem, os outros do setor ofensivo estão devendo. Não que vá ser um problema para sempre, né? Eles vão continuar, eles vão crescer, eles vão melhorar. Mas o Palmeiras ele é muito competitivo mesmo sem ter grande poder de criação e principalmente com pouca gente fazendo gol, né? Com poucos jogadores fazendo gol no time do Palmeiras. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que nos acompanha também pela TV Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan. Estamos em todas as plataformas. Daqui a pouquinho, coletiva do técnico Abel Ferreira, a passagem dos jogadores do Palmeiras pela zona mista. É o Palmeiras que está em mais uma final do Paulistão. E o Bruno estava comentando, você que prestou atenção, passou assim um vulto, passou assim uma pessoa muito na frente da câmera ali e tal. Nosso Flávio Prado, que acabou de chegar, Flávio. Flávio, muito boa noite para você. Palmeiras em mais uma decisão do Campeonato Paulista. Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Acontece. Se eu abaixar muito também, eu não levanto coisa. Ô, Pedro, quarta vez consecutiva que o Palmeiras chega na final. É recorde, né, da história do time, chegar 4 vezes consecutivas. O Palmeiras está sobrando, né? Já eu falava no bate-pronto há algum tempo que o Palmeiras disputa esse campeonato sozinho, só perderia para ele. E isso quando estava Corinthians, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não vejo muito. Hoje o jogo foi um pouco mais difícil do que eu imaginava, mas não porque o Ituano deu canseira. O Palmeiras teve dificuldade para fazer gol. No começo o jogo foi mais equilibrado. A partir dos 30 do primeiro tempo, o Palmeiras começou a atacar muito. Aí o goleiro fez boas defesas, alguns gols foram perdidos. Segundo tempo voltou atacando muito, fez o gol e continuou atacando muito. Quer dizer, o Palmeiras não foi incomodado, o Everton não foi incomodado em nenhum momento. Foi 1-0, mas não refletiu que foi a superioridade do Palmeiras. O Palmeiras dominou completamente a partida, ganhou com certa tranquilidade e vai para a final como favorito, independentemente de quem seja o outro finalista. Ainda mais em 2 jogos, não vejo muita possibilidade do Palmeiras correr riscos nessa competição, não. Nós estamos com as imagens para você que nos acompanha no YouTube, também na TV Jovem Pan News, os melhores momentos. Um Palmeiras que martelou bastante, várias vezes parou no goleiro do Ituano, o Jefferson Paulino, tão destacado, né? O Jefferson Paulino que foi decisivo nas penalidades contra o Corinthians, hoje também teve uma participação importante. E aí no segundo tempo, Murilo, Palmeiras 1, Ituano 0, o Verdão está na final do Campeonato Paulista pela 4ª vez consecutiva, buscando o seu 3º título aí nos últimos 4 anos. O paulista que o Palmeiras perdeu foi aquele para o São Paulo do Crespo, mas venceu com o Luxemburgo, venceu com o Abel Ferreira na última temporada e agora o Palmeiras chega de novo numa decisão, aguarda o adversário que sai amanhã em Água Santa e Bragantino. O Abel ultrapassa o Felipão agora, né? Estavam empatados em números de finais e agora o Abel com essa final tem um a mais do que o Felipão, o Luiz Felipe Scolari. Daqui a pouquinho a gente vai falar do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Nós vamos ouvir a entrevista coletiva, os nossos repórteres, Kaique Silva, Daniel Lian. Daqui a pouquinho a gente vai acionar a nossa equipe de reportagem para acompanhar a palavra do Abel Ferreira e também dos atletas do Palmeiras. Mas, Flávio, esse time do Palmeiras é muito regular, impressionante, né? Mesmo num dia ruim, como foi o jogo contra o São Bernardo, o Palmeiras não perde. Pode até sair com um empate, mas não perde, é impressionante. E eu estava aqui comentando com o Bruno, com o Zé, é difícil vazar esse Palmeiras também, que você tem ali o Zé Rafael no meio de campo, Gabriel Menino, na zaga Murilo e Gustavo Gomes, no gol é o Everton. Quando você passa pelos jogadores de linha, você tem que passar pelo Everton, é muito difícil bater nesse Palmeiras, Flávio. Tem um sistema de marcação, né, que é todo composto, começando lá na frente, e essa composição de marcação é que faz com que o Palmeiras, quando a bola chega, encontra 2 jogadores de alto nível, claro, né? No miolo, mas a bola já chega... É difícil chegar limpa, aberta. O sistema de marcação do Palmeiras como um todo funciona. O Palmeiras, quando perde a bola, procura uma recuperação rápida. E isso acontece, inclusive, lá na frente. Então, é difícil chegar mesmo. As individualidades são boas, são jogadores de um nível muito alto. Moral elevadíssimo, isso também faz diferença. Né? Quando você está com moral, você vai para a briga.
ganha mais, você confia mais. E aí as coisas aconteceram com naturalidade. A diferença do Palmeiras é muito grande com relação aos outros times do futebol paulista. Eu falei eu estava falando com o Pedro, com o Bruno. Faltou o Palmeiras para colocar a bola para dentro, na rede. Os números, 64% de posse de bola, 24 finalizações a 8 em finalizações totais, são 11 do gol contra uma do Ituano, né? Defesas de goleiro também foram 10-1, realmente uma diferença muito grande. Números de escanteios, 14-3 para o Palmeiras. Em termos de volume de jogo, o Palmeiras, nossa, massacrou. Teve muito mais volume de jogo, rondou o gol adversário o tempo inteiro, acho que especialmente no segundo tempo. Teve uma hora que virou uma trocação ali, o Palmeiras toda hora chegando, o que faltou foi isso mesmo, né? Foi colocar a bola para dentro para que o placar mostrasse o que foi o jogo, mostrasse essa diferença, esse domínio do Palmeiras em cima do Ituano. A única coisa que faltou, em minha opinião, é que faltou uns 3-0. Mas colocou a bola pra dentro, pelo menos 2-0. Fez o que precisava. Faltou colocar a bola pra dentro, colocou, né? Mas entra um pouco nisso que o Bruno falou agora há pouco, né? O ataque ainda não atingiu, né, o ponto ideal para essa temporada. O Dudu ainda não é o Dudu que a gente conhece, não fez nenhum gol até aqui. Até o Rony não está fazendo tanto assim. E você vê que na partida de hoje, algo que me chama a atenção, e deve ter algum motivo, porque o Abel, ele sabe trabalhar muito bem esse elenco, ele fez 4 alterações. Poderia ter feito mais uma, né? E Giovani e Hendrick não entraram. E até mandou o Giovani, em um determinado momento, aquecer, né? Por que será, né? Daquele jogo contra o Guarani para cá, parece que os meninos perderam, que eles foram muito mal, os meninos perderam um pouquinho de espaço. Eu não sei se ele sentiu que eles não estão no bom momento, ou está na hora de dar uma tiradinha para voltar de novo, para corrigir algumas coisas e voltar ali na frente. Mas nesses últimos jogos, né, ele tem dado mais oportunidade. Com Tabata, que lamentavelmente se machucou ali com 8 minutos e foi substituído, e foi muito bem no jogo anterior, foi o destaque do Palmeiras, e a gente esperava muito, né? Ver uma sequência do Bruno Tabata, o que não veio. Mas é uma pergunta que fica, né? Por que será que Hendrick e Giovani não receberam oportunidade de entrar na partida de hoje também? Vamos pra cima, Porto! Hoje a vida apoia! Sai